Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Naquele tempo, perdoar 7 vezes já era considerado exagero, mas Jesus respondeu: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, mas até 70 vezes 7. Com isso, ele mostrou que o perdão não deve ser contado, mas praticado de forma ilimitada. Para explicar melhor, Jesus contou uma parábola. O perdão é uma das maiores necessidades da alma humana. Todos nós já fomos feridos por palavras, atitudes ou injustiças, e todos nós, de alguma forma, já erramos contra os outros também. Mas até onde vai a nossa disposição de perdoar? É exatamente isso que Jesus responde na parábola do devedor impiedoso. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos em um grande salão, adornado com tapeçarias luxuosas e um trono imponente. O rei aguardava sereno diante dele. Trouxeram um homem simples, vestido de trapos, que tremia diante da majestade do monarca. O homem devia ao rei uma quantia inimaginável: 10.000 talentos, equivalente a milhões de moedas de prata. Era uma dívida impagável para um simples servo com os olhos marejados e a voz trêmula. Ele implorou ao rei por misericórdia: Senhor, tem paciência comigo e tudo te pagarei. Diante da cena comovente, o coração do rei se enterneceu em um gesto surpreendente. Ele não apenas adiou a dívida do servo, mas a perdoou completamente naquele momento solene. Um peso impossível foi retirado das costas daquele homem, e a graça divina brilhou no salão real. Ao sair do palácio real, o servo perdoado caminhava pelas ruas estreitas da cidade. Ainda atônito com a graça recebida, seu coração transbordava de alívio e gratidão. No entanto, ao virar a esquina, deparou-se com um antigo amigo que há tempos lhe devia uma quantia considerável. O amigo, agora em melhores condições financeiras, reconheceu o servo e tentou se desculpar pela demora em saldar a dívida ao servo. Porém, envolto na euforia do perdão real que acabara de experimentar, não quis ouvir as desculpas. Com olhos faiscantes de ganância e egoísmo, ele exigiu imediatamente o pagamento da dívida pendente, ignorando os apelos desesperados do amigo e sua promessa sincera de quitar o débito em breve. O servo implacável ordenou que fosse levado à prisão até que pagasse cada centavo. A cena chocante ecoava pelas ruas estreitas da cidade. A misericórdia recebida não foi capaz de tocar o coração endurecido do servo perdoado. Os demais servos, observando a atitude do servo perdoado, ficaram perplexos e indignados. Alguns deles eram testemunhas da súplica desesperada que aquele homem fizera ao rei, da graça imerecida que recebera e do alívio visível estampado em seu rosto ao sair da presença real. A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores do palácio e pelas vielas da cidade. Logo, um grupo de servos mais antigos, respeitados por sua fidelidade e comprometimento, decidiu levar a questão ao soberano. Diante do trono adornado com ouro e pedras preciosas, eles relataram em detalhes o comportamento cruel e egoísta do servo perdoado para com seu colega endividado. O rei escutava atentamente cada palavra, seus olhos expressando uma mistura de decepção e justiça. Após ouvir o relato completo, ele ergueu-se majestoso de seu trono, sua voz ecoando pelo salão: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? A sentença foi proferida com firmeza e pesar, enquanto o servo impiedoso era conduzido para fora da presença real pelos guardas reais. O rei, após presenciar a cena lamentável envolvendo o servo perdoado e seu colega endividado, sentiu um misto de emoções em seu coração real. Sua face, normalmente serena e imponente, refletia agora a decepção diante da falta de compaixão demonstrada pelo servo perdoado. Com um gesto solene, o monarca ergueu-se do trono dourado e olhou nos olhos do servo impiedoso. Sua voz ecoou pelo salão, com autoridade e justiça: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste.
Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive misericórdia de ti? As palavras do rei ressoaram como trovões no ambiente silencioso, ecoando na consciência do servo impiedoso. Diante da sentença real, o servo foi conduzido para fora da presença do rei, pelos guardas reais, enquanto a sombra da injustiça pairava sobre ele. A parábola do devedor impiedoso nos convida a refletir sobre a natureza do perdão e da compaixão. Somos como o servo que, diante de uma dívida impagável com o rei, experimenta a graça do perdão inesperado e libertador. No entanto, ao sair do palácio real, em vez de estender essa mesma compaixão ao seu semelhante endividado, ele opta por agir com dureza e egoísmo. A falta de empatia e misericórdia demonstrada pelo servo perdoado revela sua incapacidade de compreender a profundidade do perdão recebido. Assim como ele, muitas vezes nos encontramos diante da oportunidade de perdoar aqueles que nos ofenderam ou magoaram. No entanto, em vez de seguir o exemplo do Rei misericordioso, sucumbimos à tentação de guardar ressentimento e buscar vingança. A parábola nos alerta para o perigo de agirmos como o servo impiedoso, fechando nossos corações à graça transformadora do perdão. Que possamos aprender com essa lição e praticar a compaixão e o perdão incondicional, refletindo assim a generosidade divina em nossas vidas. Diante da multidão reunida para ouvir as palavras de Jesus, ele conclui a parábola do devedor impiedoso com uma lição impactante. Com voz firme e olhar penetrante, Jesus ressalta a importância do perdão em nossas vidas. Ele destaca que a atitude do rei na parábola representa o perdão ilimitado e incondicional de Deus para conosco, assim como o rei perdoou a dívida impagável do servo. Deus nos perdoa mesmo quando não merecemos. No entanto, Jesus adverte que se não formos capazes de perdoar os outros, também não receberemos o perdão divino. Ele enfatiza que o perdão é um ato de amor e compaixão que deve ser praticado continuamente, sem limites, refletindo a graça que recebemos. Portanto, a lição final da parábola é clara. Assim como fomos perdoados por Deus, devemos perdoar uns aos outros com generosidade e humildade.